Bem-vindos ao canal do professor Dias Marley. O ano mal começou e a gente já está se estressando aí com o SGP. O sistema ele é falho, ele tem ainda alguns probleminhas aí, mas ele já melhorou bastante. E tem um passo a passo aí, uma sequência que a gente deve seguir que facilita bastante aí para que o sistema falhe menos, para que ele tenha menos problemas aí para nós ao longo do ano. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou fazer um passo a passo aí dos primeiros passos do SGP. Para você que já se esqueceu dele durante as férias ou para você que está começando agora com turma atribuída e quer saber por onde eu começo para o sistema rodar aí limpo, tranquilo até o final do ano. Bora lá? Primeira coisa, nós vamos digitar aí na busca do nosso Google novo SGP, tá bom? Clica em novo SGP, ele vai aparecer aí para você a primeira opção aí, ó. Sistema de Gestão Pedagógica, novo sgp.sme.prefeitura.sp.gov.br, beleza? Clicando aí, ele vai abrir a página do novo SGP. Então vai abrir essa página aí para você. O seu usuário é o seu RF e aí você coloca a sua senha. Se você não lembra da sua senha, vai ter que clicar aqui, esqueci a senha e fazer aquele processo igual a gente faz quando acontece que esquece a senha do e-mail para poder recuperar, beleza? Então vou acessar aqui. Assim que você acessar, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar uma turma. Então para qual turma você vai fazer aí o seu lançamento, né? Então para qual turma a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com uma turma por vez, tá bom? Então vou selecionar aqui, ó, verifico aqui se está o ano de 2022. Se eu precisar corrigir alguma coisa nas épocas de correção, ele abre aqui o histórico, você consegue abrir os anos anteriores. Mas verifica se está aqui 2022, se as informações aqui conferem, né, se é a sua diretoria, a escola que você está trabalhando, e aí você vai abrir as turmas. Para mim aqui aparece todas as turmas porque eu estou logado com o meu perfil de CP. Então, para mim aparece todas as turmas, para você vai aparecer todas as turmas que você tem aula atribuída. Para as turmas que você não tem aula atribuída, que é a atribuição de CJ, é um passo a passo que daqui a pouco eu falo para vocês aí, depois eu falo, tá bom? Então, para quem já tem aula atribuída, vai procurar aí na sua turma. Eu vou escolher aqui uma das turmas, vou escolher o 8º B, que é a minha turma preferida, e aí aplicar o filtro. Pronto, ele vai abrir aí a grade já dentro da turma do 8º B, tá? Primeira coisa, você vai fazer aí o planejamento anual. Se ele não aparecer aqui direto na tela principal para vocês, não tem problema. Você vai clicar aqui no cantinho, ó, no planejamento e vai vir aqui em planejamento anual. É a mesma coisa, se tivesse clicado ali no meio já na página principal. Bom, às vezes ele já aparece ali para facilitar. Aí você vai selecionar o componente curricular qual você seleciona. Para mim também vai aparecer todos, porque eu estou com um perfil de CP, mas para você vai aparecer só o seu, caso você selecione mais de um componente, aí vai aparecer os dois componentes, tá? Então, vou selecionar aqui um componente, e aí ele vai abrir já separado por bimestre, tá bom? Muito importante que antes de fazer esse processo aí no SGP, você já monte o seu planejamento em Word aí separado por bimestre. Você vai ver que vai facilitar bastante. Então, monta no Word o seu planejamento anual, já separado por bimestre, bonitinho, o que você pretende trabalhar com aquela turma. Então, objetivos, tudo bonitinho. E aí, já com ele no Word, você abre lá no SGP. Você vai ver como vai ficar fácil da gente já amarrar o seu planejamento anual, que você às vezes já até tem pronto aí no Word, para dentro do SGP. Aqui você vai abrir aí o primeiro bimestre, tá? Ele vai abrir desse jeito. E aqui você vai conseguir selecionar quais desses objetivos que fazem parte do 8º ano que você pretende trabalhar no primeiro bimestre. Não esquece que aqui você está fazendo bimestralmente, aqui ele vai abrir por bimestre. Então, talvez você vai olhar aqui e vai falar, olha, esse objetivo aqui, eu pretendo trabalhar ele só lá no 4º bimestre, de acordo com o meu planejamento, de acordo com as minhas estratégias, não vou trabalhar ele agora. Então, você não seleciona ele, você vai selecionar todos que você pretende trabalhar esse bimestre. Vou te dar uma outra dica que, na dúvida, seleciona. talvez eu trabalhe ele sim, então seleciona ele também. Porque se você não selecionar aqui, depois, quando você estiver fazendo o registro da aula, esse objetivo não vai ficar disponível para você, porque você não selecionou ele como parte do seu planejamento do bimestre. Então, na dúvida, seleciona, beleza? Você pode até selecionar todos aqui, todos disponíveis, e deixar já previamente ele
pronto aqui para quando você montar o seu aula, você ir verificando aqui qual a sua aula está trabalhando qual desses objetivos, você consegue selecionar. Se você não selecionar ele aqui, na hora que você estiver lançando a sua aula lá, você pode ter problema porque você não vai identificar ele lá. Não vai estar disponível. Então, selecionei todos aqui, ou todos que eu queira. Eu tenho certeza que esse eu não vou usar no primeiro bimestre. Então eu tiro, não tem problema. E clico na setinha aqui. Todos que estão do lado direito que já faz parte do seu planejamento. Então faz parte do seu planejamento trabalhar todos esses objetivos no primeiro bimestre. É isso que você está dizendo aí para o SGP, beleza? Rola um pouquinho aí a barrinha para baixo. Ele pede aqui uma descrição do seu planejamento. Então, olha que eu coloco aqui, ó, itens autorais do professor. Então, aqui é o seu planejamento que você já montou lá no Word, que você já montou separado por bimestre, que é o ideal. Você já vai recortar de lá, copia o primeiro bimestre de lá e cola aqui. Então, você vai vir aqui, você pode digitar aqui direto? Pode. Mas, se você já tem ele pronto no Word, nada impede de você só copiar e colar ele aqui, tá bom? E aí o processo vai se repetir nos outros bimestres, certo? Eu vou abrir o segundo bimestre. Vou abrir aqui os objetivos de aprendizagem, vou selecionar os objetivos que eu pretendo trabalhar no segundo bimestre, clicar na setinha, ele vai aparecer para o lado de cá, como já selecionado, copio e colo do meu planejamento aqui, o planejamento anual, já verificando aqui que é o segundo bimestre, e aí vou repetindo esse mesmo processo aí no terceiro, no quarto. Quando eu finalizar tudo, eu volto aqui em cima e salvo. Beleza? Esse começou um rascunho, um demonstrativo, eu não vou salvar, mas você clicou aqui ele vai aparecer, planejamento salvo, ok, e a gente já pode ir para a próxima etapa. O próximo passo é o que a gente chamava antigamente de fazer a agenda. Aqui no novo SGP, nós temos intitulado ali como calendário. Vai clicar em calendário escolar e aí depois aqui em calendário do professor. Ele vai abrir essa grade aqui para vocês já do ano todo. Então, muito importante essa fase aí. Então, janeiro nós não tivemos aulas aí, então vou abrir o mês de fevereiro, tá bom? Vou abrir um de exemplo aqui para vocês. Essas notificações, esses pontinhos de exclamação aí, de atenção, ele aponta como dias que tem pendência. Mas como eu disse para você, aqui eu estou abrindo no meu perfil de CP, então eu vejo todas as pendências de todas as turmas da escola toda. Então aqui, no de vocês não vai aparecer tantas pendências assim, vai aparecer pontualmente, mas quando você vê esse símbolo ele indica aí um dia que tem alguma pendência. Então vamos lá com o nosso processo de gerar a agenda, né? Como seria a agenda, que na verdade aqui nesse novo está como construir o calendário do professor. Eu vou selecionar aqui, ó, as aulas iniciaram nessa semana, né, do dia 7. Como eu coloquei aqui no exemplo a disciplina de História, eu já verifiquei aqui que essa turma tem aula de História na terça-feira, a primeira aula de terça-feira. Tá vendo? Ó? Como eu vejo aqui todas as aulas, eu consigo ver as aulas dos outros professores de novo, porque eu estou abrindo aqui com um perfil de CP. Não, de vocês não vai aparecer nada aqui, ele vai aparecer vaziozinho e você vai clicar aqui em nova aula, Então já selecionei o dia. Ela é uma aula normal, não é uma aula de reposição. Quantidade de aulas aqui, ó, já sei que na terça-feira, já olhei lá no horário, é uma aula só. O componente curricular que eu estou fazendo é História, mas não se preocupem que no de vocês vai aparecer só uma opção, só a opção que você seleciona mesmo, não tem problema. E aqui vem o truque, ó, o grande truque está aqui, aula única. Se você lançar ele como aula única, ele vai lançar essa aula apenas no dia 8/2, ponto, uma aula pontual. E aí você vai precisar fazer isso aula por aula, todas as aulas que você for dar no ano. Se você já clicar aqui repetir no bimestre, ele já vai entender que terças-feiras você tem uma aula nessa turma, dessa disciplina. Então, nessa quantidade, que aqui no caso é uma, que você pode selecionar mais de uma. Então, quando você coloca aqui repetir no bimestre, você já garante que ele vai lançar essas aulas, ele já vai fazer a agenda que você, de terça-feira, tem uma aula nessa turma. Beleza? Você pode também marcar aqui repetir em todos os bimestres. Aí é uma opção sua, tranquilo, não tem problema também. A única questão é que se por um acaso nos próximos bimestres o horário mudar por algum motivo, uma atribuição, uma licença, alguma coisa mudar no seu horário, aí você vai precisar entrar e fazer esses ajustes, tá? Mas não se preocupa que depois eu ensino a fazer isso aí num próximo vídeo. Então, marquei aqui, ó, repetir em todos os bimestres e vou cadastrar essa aula.
Pronto, ó, a aula foi cadastrada aí com sucesso, beleza? Ela tem aqui ainda, depois aparece aqui nas notificações, só te avisando que a aula foi cadastrada, mas aqui quando ele marca verdinho já deu certo. Esse professor também, ó, na aula de História do 8º B, eu vou lançar mais uma aqui, ó. Além de terça-feira, que ele tem uma aula, ele tem 2 aulas na sexta. Então eu vou entrar aqui no dia 11 e agora eu vou lançar aqui de novo, ó, uma nova aula. Vem aqui o dia 11, aí o detalhe, ó. Na sexta-feira ele tem uma dobradinha, são 2 aulas seguidas. Então já marco aqui que são 2. Vou repetir o processo aqui da disciplina. Marco qual é a disciplina que eu leciono e marco aqui repetir em todos os bimestres. Tá? Cadastrar. Prontinho aí, ó, já apareceu a mensagem aí. Sucesso, cadastrado com sucesso. Então eu já registrei aí que as minhas aulas nessa turma do 8º B, lembra que a gente vai fazer sempre por turma, então as minhas aulas dessa turma já estão cadastradas. Eu tenho uma aula na terça e 2 na sexta, ele já lançou e ele já vai copiar para todas as terças e todas as sextas do ano. Quando precisar fazer alguma alteração, se for preciso, né, a gente espera sempre que não, mas se for preciso fazer uma alteração, a gente volta e faz a alteração. Vou deixar essa parte da alteração para o próximo vídeo, para a gente não se confundir, beleza? Mas aqui a nossa agenda foi criada. Pronto, um problema menos, já podemos ir para o próximo passo. Nesse momento a gente vai clicar aqui em Diário de Classe e vai vir aqui entre aulas previstas e dadas. Então a gente vai fazer essa parte aí de aulas previstas e dadas. Vou selecionar aqui a disciplina que a gente está trabalhando, que a gente está montando, e ele vai abrir esse quadrinho aí para vocês, beleza? Eu já contei aqui, ó, que no primeiro bimestre, contando que as minhas aulas, né, como eu lancei agora, são uma de terça e 2 de sexta, as aulas desse bimestre vão ser 35 aulas dessa disciplina, tá? Dos outros bimestres eu ainda não contei, então vou deixar aqui assim, tá? Mas você pode contar já bimestralmente, vai olhando pelo calendário, e batendo com o calendário escolar, vendo já os feriados, o que tem, que dia que não tem aula, conta, como a gente sempre fazia mesmo, desde o diário de papel, e coloca aqui a quantidade de aulas previstas, tá bom? E aí, quando ele criar as aulas, ele já vai apontar para você aqui se já está batendo o número de aulas criadas com o número de aulas previstas. E aí depois, se tiver alguma intercorrência aí que você não dê uma dessas aulas que foi criadas, você consegue comparar aí com as aulas dadas, e aí depois tem a possibilidade de reposição, e aí você consegue bater aí que essas aulas têm que bater a mesma quantidade. Então, se as aulas previstas eram 35, você vai bater aí quantas foram criadas, quantas foram efetivamente dadas e quantas foram repostas, para bater aí o número de aulas anuais, beleza? Então, vou salvar aqui também, pronto, salvei. Ele vai aparecer como pendência nos outros meses, porque eu não lancei nos outros, mas não tem problema, a todo momento você pode entrar aqui e corrigir. Ah, eu contei errado, não são 35, você pode vir aqui, ajustar, ele já te dá a opção de salvar novamente, ó, tá vendo? Então se você mexer na quantidade, ele te dá a opção de salvar novamente, tá bom? Vamos voltar agora aqui no diário de classe, mas nessa parte aqui de frequência e plano de aula, que é onde a gente vai entrar todo dia a gente vai ter que entrar nesse campinho aí, então ele já é o primeiro, acho que é por isso, ó. Diário de classe, frequência e plano de aula. Então isso é o que a gente vai fazer no dia a dia. Seleciona a sua disciplina e seleciona aí qual dia da semana. Olha, repara que agora o calendário já está montado, ó. Vendo como a gente já montou a agenda. Esse calendário estava todo em branco. Agora ele já indica, ó, as aulas acontecem nessa turma de terças e sextas. Belezinha? E aí para lançar a aula, então ó, vou pegar aqui o primeiro dia. Seleciono o primeiro dia, então vou olhar aqui a frequência. Provavelmente você tem uma frequência aí que você fez no papel, ou a escola tem um controle geral, então você vai ter aqui a sua frequência para lançar. Ele já deixa pré-definido aqui, ó, todo mundo com presença. Então, todo mundo já está marcadinho com presença. O que você precisa fazer é olhar na sua listinha, ver quais alunos faltaram e aí você altera aqui para falta. Então, esses alunos não foram todos que estavam presentes. Quais faltaram, você vem e faz a alteração para falta, tá bom? Simples assim. Chegou aqui no final, vamos abrir a aba do plano de aula. Ó, repara aí que eu tentei abrir o plano de aula e ele colocou aqui, ó, não foi possível carregar o plano de aula porque você não tem um plano anual cadastrado. Vocês viram que eu abri o plano anual, mas eu não salvei, porque eu não digitei o plano anual, né? Eu só peguei um exemplo para mostrar como é que vocês vão fazer. Como eu não salvei lá, ele não deixa abrir aqui. Por isso que eu falei que é importante o passo a passo.
primeiro fazer o planejamento anual, digitar, mas não se preocupe, eu vou abrir uma outra disciplina que já tenha o plano anual aqui digitado para a gente poder dar uma olhadinha. Pronto, ó, abri uma outra disciplina que tem o mesmo dia de aula, tudo bonitinho para vocês terem uma ideia. Então aqui já está registrado também a frequência, como a gente falou, marca aqui, marca os faltosos, ele já vai indicando até a porcentagem de presença de cada aluno, para caso tiver algum problema você já ter um alerta aí, fica mais fácil. Vamos clicar agora em plano de aula. Ó, agora eu cliquei em plano de aula e ele abriu. Aqui você consegue selecionar dentre aqueles objetivos de aprendizagem que você já selecionou lá no seu planejamento anual, que você deixou destinados ao primeiro bimestre. Então, ó, todos esses objetivos estão selecionados lá no planejamento anual para ser trabalhados no primeiro bimestre. E aí, na minha aula, eu vou olhar. Então, olha, de quais desses aqui que estão selecionados para o primeiro bimestre, eu trabalhei na minha primeira aula. Ah, trabalhei o primeiro. Então, você marca aqui só o primeiro e marca para o lado de cá. Aqui, do lado direito, é o que efetivamente foi dado. Então, o que você está indicando é, dentre todos esses objetivos selecionados para o primeiro bimestre, na primeira aula, nessa aula aqui do dia selecionado, eu trabalhei esse. Foi o que você marcou para o lado de cá, beleza? E aqui embaixo também você tem uma descrição da aula, aí, ó, os objetivos de desenvolvimento da aula. Então aqui você consegue falar um pouquinho como é que você fez isso, você fez uma dinâmica, você descrever mesmo a sua aula, como é que foi a sua aula, se teve alguma coisa diferente que você queira registrar, você também pode usar esse campo aqui. Aqui você consegue registrar todos os objetivos e os desenvolvimentos da sua aula, beleza? Aqui ainda ele tem mais algumas abas, você pode deixar registrado alguma coisa do Google Sala de Aula, que a gente ainda continua utilizando aí como uma plataforma suporte. Você tem aí também a recuperação contínua, que é interessante você ir registrando também as suas recuperações contínuas, pelo menos aí semanalmente, ter alguns registros de recuperação contínua, agora mais do que nunca, né, nessa retomada. E até um campo de lição de casa, se você deixou já uma lição de casa, um trabalhinho para os alunos fazerem em casa, você pode deixar registrado aqui e deve. Quanto mais registrado tiver as coisinhas, melhor, você vai ter uma segurança melhor aí para trabalhar, tá bom? Então, acho que nesse primeiro momento era isso. O vídeo de hoje era esse o objetivo, era dar os primeiros passos, né? Talvez assim, para quem está começando, ou para quem esqueceu também, para quem já perdeu a paciência com o SGP, saber que se a gente conseguir construir esse passo a passo aí, fazendo as coisas nessa ordem, ele vai travar menos, ele vai te dar menos dor de cabeça. Então, dá uma olhadinha no vídeo aí, segue o passo a passo. Vocês viram que não adianta querer registrar a aula antes de fazer o planejamento anual, porque senão ele não permite. Então, tem que seguir um passo a passo. É um sistema. Se a gente fizer o passo a passo direitinho, ele vai dar bem menos problemas aí, tá bom? Nos próximos, pode deixar nos comentários aí, se vocês têm alguma outra dúvida. Eu vou fazer um próximo vídeo aí com a questão de excluir aulas também, quando tem mudança no horário, como é que a gente faz, compensação de ausência, eu já até tenho um vídeo aí no canal, mas vou fazer um atualizado. Então, vou alimentar aí com algumas coisas do SGP, que eu sei que ao longo do ano ele dá bastante trabalho pra gente, beleza? Boa sorte, professores, bom ano pra nós e até a próxima. Fui!